render honras ao eterno Criador, o Senhor de todas as coisas, aquele que nos permite estarmos de pé a cada dia. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhora Primeira-Ministra, Excelência, digníssimo Senhor Provedor da Justiça, senhores chefes de bancadas parlamentares e membros da Comissão Permanente, Excelência, senhores deputados, meus pares, Excelência, senhor Secretário de Estado da cidade de Maputo, Excelência, senhor Presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, Excelência, senhores representantes dos partidos políticos, excelentíssimo senhor Secretário-Geral da Assembleia da República, excelentíssimos membros do corpo diplomático acreditados em Moçambique, prezados membros das organizações da sociedade civil e religiosas, senhores técnicos e demais colaboradores da Assembleia da República, distintos convidados, todo o protocolo observado. Permitam-me iniciar esta minha intervenção com uma saudação solene, consciente e profundamente republicana ao povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo. Um povo que carrega esta nação sobre os ombros, que paga impostos antes de receber serviços, que cumpre deveres mesmo quando os seus direitos tardam a chegar. É a este povo que devemos contas. É por este povo que esta casa existe e é em nome deste povo que encerramos esta segunda sessão ordinária em verdade histórica e responsabilidade política. Permitam-me, desde logo, endereçar uma saudação especial ao presidente do Partido Podemos, o compatriota Albino Forquilha, cuja liderança responsável, serena e comprometida com a estabilidade nacional se revelou decisiva em momentos de elevada tensão social. O seu contributo para o apaziguamento das manifestações e para a promoção do diálogo nacional e inclusivo demonstrou que liderar é, acima de tudo, colocar Moçambique acima de qualquer cálculo circunstancial. Quero igualmente enaltecer os funcionários, técnicos, assessores e colaboradores da Assembleia da República que, apesar de condições de trabalhos difíceis, atrasos no pagamento de salários e limitações materiais, continuam a garantir o funcionamento regular desta magna casa. O pleno funcionamento desta casa não se sustenta apenas nos discursos da tribuna, mas no esforço silencioso de quem prepara sessões, registra debates, apoia compareceres técnicos e garante que a democracia funcione todos os dias. A eles, o nosso respeito, a nossa gratidão e a nossa solidariedade institucional e o nosso muito obrigado. Neste momento de encerramento, expresso também profunda solidariedade às famílias das vítimas do trágico acidente de viação ocorrido no distrito da Manhissa. Cada vida perdida nas nossas estradas não é uma estatística, é uma acusação moral ao Estado. Não podemos normalizar a morte evitável, não podemos aceitar que a negligência institucional continue a ceifar vidas. Saúdo com orgulho político e sentido histórico a bancada parlamentar do Podemos, a minha bancada aqui presente e nas assembleias provinciais, uma bancada jovem, resiliente, preparada e profundamente comprometida com a fiscalização do poder e a defesa do interesse público. Esta bancada provou nesta sessão que juventude não é inexperiência, é coragem para dizer o que os outros calam, ou mesmo dizem-se quando é não. Senhores deputados, meus pares, minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, a segunda sessão ordinária da Assembleia da República não foi uma sessão de rotina,
foi uma sessão de confronto entre palavra e realidade, entre planeamento e execução, entre promessa e resultado concreto. Aqui debatimos os pilares centrais do Estado moçambicano, documentos que norteiam o funcionamento da máquina estatal, mas também discutimos documentos de várias ordens, desde fiscalidade, informes, leis, resoluções, entre outros. Neste processo, a bancada do Podemos tomara posições claras e consistentes, na medida em que avaliara cada documento não pela retórica que o acompanhava, mas pelo impacto real que produzia na vida do cidadão. O Executivo proclamara com triunfalismo que 85,1% do orçamento provinha de recursos internos, mas evitara responder à pergunta essencial: quem era este dentro? Não eram as multinacionais, minerais beneficiárias de isenções e regimes especiais? Era a dona da banca que pagava IVA, o motorista de chapa sujeito a taxas em cada esquina, o funcionário público tributado antes de receber o salário e o pequeno comerciante sufocado por licenças e emolumentos. São estes o povo exausto que sustentam um orçamento que não os sustenta. O PSOE 2026 revelara uma arquitetura financeira frágil, receitas e despesas iguais, 535,6 mil milhões de meticais, déficit de 113,6 mil milhões de meticais, dívida crescente com serviços previstos de 122,7 mil milhões de meticais, 67,6 mil milhões em juros e 55,1 mil milhões em amortização. 69,7% da despesa dedicada apenas ao funcionamento do Estado e somente 19,4% ao investimento. Mais grave ainda é saber que 59% do funcionamento reflete a gasto com pessoal, 18,6% com juros e apenas 9,5% com bens e serviços essenciais, revelando a anatomia de um Estado que financiava a si próprio e aos credores antes de financiar o cidadão. A promessa de reforço do setor público traduz-se em apenas 3,962 novos funcionários num país de 34 milhões de habitantes, enquanto escolas continuam a operar com turmas de 70 alunos. Unidades sanitárias funcionam com uma única enfermeira a desempenhar múltiplas funções. E distritos inteiros permanecem sem extensionistas agrícolas. A política social confirma a desigualdade estrutural, com 41,6 mil milhões de meticais em transferências, dos quais 71,1% se destina a pensões, 26 mil milhões de meticais, enquanto programas de proteção social dirigidos à pobreza extrema recebem apenas 3,6 mil milhões de meticais para 890 mil beneficiários. O investimento público mantém-se dependente do exterior. Dos 100,8 mil milhões de meticais previstos, apenas 23,4 mil milhões são de fonte interna. E o capítulo das receitas mineiras expusera a economia política das migalhas. Dos 862,8 milhões de meticais previstos para 2026, apenas 237,3 milhões chegarão efetivamente às comunidades. Montantes irrisórios perante perdas de terra, danos ambientais e rupturas sociais profundas. Pior ainda, com bases de cálculo opacas e benefícios fiscais não divulgados. Os 10% para as comunidades equivale, na prática, a 2% ou 3% da riqueza real extraída. O resultado foi um orçamento que reforça a dependência, perpetua desigualdades e confirma que o peso do Estado recaía sobre quem menos tinha. Senhora Presidente,
a bancada parlamentar do Podemos, após uma análise rigorosa da Conta Geral do Estado 2024 e do parecer do Tribunal Administrativo, concluiu que o documento não cumpria os requisitos constitucionais e legais de prestação de contas públicas, revelando uma governação marcada pela ausência de transparência, de controle e de responsabilidade fiscal. A execução de 91,6% da receita e 89,7% da despesa constatara com um fraco desempenho de apenas 72% no investimento público. Persistiram reprogramações orçamentais ilegais, a inexistência de inventário patrimonial nacional, o cumprimento de apenas 40% das recomendações anteriores do Tribunal Administrativo é uma cobertura de auditoria que abrangera somente 22,5% da despesa total, indícios claros de opacidade e fragilidade de fiscalização externa. A dívida pública atingiu 982 mil milhões, equivalente a 74,2% do PIB, evidenciando um endividamento estruturalmente insustentável, agravado por uma despesa corrente de 71%, que suplanta amplamente o investimento produzido de 18%, bloqueando o desenvolvimento nacional e as respostas sociais essenciais. Face a estas irregularidades, aprovar a Conta Geral do Estado de 2024 teria significado legitimar a desordem financeira, a impunidade administrativa e a erosão da confiança pública nas instituições do Estado. Por isso, podemos defender com firmeza republicana a reprovação integral da Conta Geral do Estado, a sua reapresentação corrigida e devidamente auditada, a convocação de audições parlamentares com o Ministro da Economia e das Finanças e com o Presidente do Tribunal Administrativo, e a necessidade de reformas estruturantes, incluindo a criação de um Tribunal de Contas autônomo e a revisão profunda da lei do SESTAF para garantir responsabilização efetiva, ética e transparente. No debate da Conta Geral do Estado, fomos claros: persistem desvios entre aprovado e o executado. Rescindem de uma gestão pouco eficiente dos recursos públicos e um preocupante distanciamento entre a despesa do Estado e o impacto real na vida do cidadão. Dissemos sem rodeios: o problema de Moçambique não é apenas falta de recursos, mas falta de rigor, prioridades erradas e déficit de responsabilidade na gestão do erário público. Falamos da dívida pública como um fardo intergeracional. Falamos de Cabo Delgado como dor humana e falha do Estado. Falamos da juventude como urgência nacional. Falamos da segurança rodoviária como responsabilidade governativa, prestando homenagem sentida às vítimas de acidentes de viação em todo o país. Em particular, destaque para o trágico acidente ocorrido no distrito da Manhissa, no mês de pretérito, que ceifou vidas inocentes e expôs fragilidades estruturais que não podem continuar a serem ignoradas. Contudo, reprovação da Conta Geral do Estado 2024 não fora um ato político, fora um dever moral e patriótico de quem escolhera servir o povo com verdade, coragem e lealidade à República. Não podemos encerrar esta sessão fingindo que o Estado está apenas a gerir dificuldades. Há dificuldades legítimas, mas há também um problema maior e mais grave. Há setores onde a inoperância já não é acidente, é sistema, e onde o prejuízo não é falha, é modelo de saque. Comecemos pelas linhas aéreas de Moçambique. O povo moçambicano vive no dia a dia a humilhação dos cancelamentos recorrentes, alterações sem comunicação adequada, perdas financeiras para famílias, estudantes, doentes e empresários. É um serviço que mina a confiança no próprio Estado.
Mas, Excelências, o que é ainda mais perturbador é que os sinais de esquemas internos e circuitos de favorecimento continuam a surgir como uma regularidade que já não permite tratar isto como casos isolados. Há inclusive referências públicas, auditorias internas que apontam desvios milionários por via de faturação e serviços fictícios, incluindo menções a um esquema de 48 milhões de meticais ligado a falsos serviços, com medidas disciplinares internas anunciadas, e depois temos os aeroportos de Moçambique, que deveria ser a alavanca da conectividade, turismo, investimento e competitividade. Porém, a narrativa dominante é de prejuízos, fragilidade de gestão e acumulação de risco. Há referências noticiadas de resultados negativos significativos, como cerca de 1,5 mil milhões de meticais de prejuízo em 2024 e de um desempenho operacional ainda aquém do necessário. E quando o Estado, por via do orçamento, é chamado repetidamente a tapar buracos, estamos a falar de uma coisa concreta: riscos fiscais. O próprio Ministério da Economia, em relatório público de riscos, reconhece dificuldades e intervenções estatais envolvendo os aeroportos de Moçambique e as linhas aéreas de Moçambique, ilustrando que o problema já entrou na coluna dos riscos macroeconômicos do país. E vejamos a TMCL. Um país que quer digitalizar a economia não pode ter uma operadora pública a ser tratada como um poço sem fundo. Há relatórios de contas citados publicamente apontando para prejuízos elevados em 2024 e até para capital próprio negativo, com linguagem técnica de incerteza sobre continuidade e risco de insolvência. Isto é gravíssimo, porque não é só uma empresa, é um símbolo do Estado a perder capacidade de prestar serviços e a consumir recursos que deveriam estar em escolas, hospitais e estradas. O que une estas entidades, Senhora Presidente, não é apenas a má gestão, é um padrão perigoso: contratos mal desenhados, adjudicações pouco transparentes, cadeias de subcontratação opacas e uma cultura de impunidade que transforma o erário público em presa. E quando o Estado falha em governar as suas próprias empresas, não é a empresa que cai primeiro, cai a confiança pública, cai o ambiente de negócios, cai o custo de vida e sobe a fatura para o pacato cidadão. Minhas senhoras e meus senhores, no que concerne à informação anual do Provedor de Justiça 2024-2025, esta revela uma instituição fragilizada, tímida e distante do seu mandato constitucional, limitando-se a descrever fatos sem exigir responsabilidade, a observar abusos sem reagir e a omitir posições jurídicas em momentos críticos, como nas manifestações pós-eleitorais, onde o silêncio perante violência policial, detenções arbitrárias e violações de direitos equivalera à cumplicidade institucional. O sistema prisional permaneceria marcado por superlotação, ausência de assistência médica e privação de direitos básicos, enquanto o provedor apenas registrara e arquivara, sem responsabilizar ninguém, a implementação da lei do direito à informação continuará minada por uma cultura de segredo administrativo, lentidão processual e falta de transparência, que o relatório tratara com eufemismos como constrangimentos sem nomear os responsáveis. Estas falhas estruturais demonstraram que a provedoria carece de autonomia financeira e funcional, de poderes vinculativos e de mecanismos reais de impacto, aproximando-se de um órgão meramente orçamental e incapaz de defender o cidadão comum contra a arbitrariedade do Estado. Perante tal cenário, a Assembleia da República fora chamada a exigir reformas profundas, revisão da lei orgânica do provedor para reforçar a sua autoridade,
criação de mecanismo de seguimento trimestral das recomendações e estabelecimento de um observatório permanente dos direitos humanos. Enquanto os camponeses de Marrupa, o pescador de Kisanga, Mocimboa da Praia, Mikufi, Ipo e Angoche, o estudante de Nampula e Zambésia e o recluso de Mapalane não tivessem igual dignidade perante a lei, a missão da provedoria permanecerá por cumprir e Moçambique continuará a necessitar de uma provedoria corajosa, independente e humana, capaz de confrontar o poder político com verdade e firmeza. Senhores deputados, meus pares, distintos convidados, falar do terrorismo em Moçambique não é falar de um fenômeno local, mas uma insurgência de natureza transnacional que se alimenta da fragilidade institucional, da exclusão social. A expansão das células dos insurgentes revela a existência de redes internas de corrupção que facilitam a infiltração, a circulação de armas, a fuga de líderes e o apoio logístico, num ambiente marcado pelo contrabando de rubis, madeira, heroína e ouro. A insurgência cresce onde o Estado está ausente, desacreditado ou capturado em comunidades que acumulam queixas de injustiça, abusos policiais, desigualdades profundas e falta de oportunidades. Quando a pobreza extrema se combina com frustrações históricas e exploração de recursos naturais sem benefício local, o terrorismo encontra terreno fértil. Hoje, os ataques deixaram de se concentrar apenas em Cabo Delgado e estendem-se para a Uniança, com incidentes registrados em Mekula, e para a província de Nampula, com ataques graves e recentes em Memba, além de Rati e Mossoril. Prova de que o inimigo se reorganiza, se adapta e procura transformar todo o norte num corredor contínuo de estabilidade. A verdade é que a guerra avança enquanto o Estado perde a confiança das populações e enquanto as forças de defesa enfrentam falhas crônicas de inteligência, descoordenação institucional, desmotivação, corrupção e insuficiência de meios. A crise humanitária atual, com mais de 1,3 milhão de deslocados internos, expõe a dimensão moral do fracasso institucional. Campos superlotados, mulheres e jovens vulneráveis, comunidades inteiras sem esperança e redes insurgentes infiltradas nos próprios centros de acolhimento. O envolvimento das forças de Ruanda estabiliza determinadas zonas, mas cria dependência externa e operações fora do comando direto moçambicano. A insurgência persiste porque permanecem as 4 condições que a alimentam: a pobreza extrema, a corrupção sistêmica, exclusão social e a ausência do Estado e justiça. Por isso, Excelência, a verdade nua e crua é que o terrorismo floresce no espaço onde o Estado falha e continuará enquanto esses espaços não forem reconquistados. Com autoridade legítima, inclusão econômica e justiça real, é esta verdade, sem tabus e sem evasivas, que o Parlamento deve assumir para honrar o sofrimento do camponês de Muidumbe, do pescador de Kisanga, da mãe deslocada em Mintuji, do jovem que luta pela vida em Mocimboa da Praia e das famílias recentemente atacadas em Memba, que hoje se encontram em luto, medo, desamparo e perante uma guerra que insiste em avançar. O terrorismo em Cabo Delgado deixou de ser apenas um drama humanitário. É um fator macroeconômico que destrói investimento, emprego, receitas, confiança e coesão territorial. Enquanto o Estado não alinhar inteligência, justiça, proteção civil, controle de rotas logísticas ilícitas e responsabilização por corrupção associada à cadeia de guerra,
o terrorismo continuará a ser um negócio para alguns e o inferno para o povo. Senhora Presidente, há algo que o povo já não aceita. O país descobrir fantasma e nunca descobrir responsáveis. Foram divulgadas publicamente informações sobre a desativação de cerca de 18 mil funcionários fantasma, a abertura de processo de auditoria para apurar responsabilidade. Mas a pergunta política e moral permanece e deve ecoar nesta casa. Se o Estado pagou salários indivíduos durante tempo suficiente para gerar milhares de fantasmas, então houve ordens, houve validações, houve códigos, houve assinaturas, houve beneficiários. E aqui que a governação falha de forma imperdoável. O cidadão comum é rápido a ser cobrado, multado e executado. Mas, quando o prejuízo é grande e organizado, o processo fica lento, difuso, sem rosto, sem arguidos visíveis, sem condenações exemplares. O país não precisa de mais discursos sobre tolerância zero. O país precisa de barra de justiça com nomes e processos, sentenças dentro do devido processo legal. Sim, mas com coragem institucional. E quando relatórios independentes apontam para uma crise, implementação de recomendações de auditoria e fragilidades estruturais de responsabilização, isso significa que o problema não é apenas um caso, é a arquitetura da impunidade a funcionar. E aqui está a verdade dura. Quando há contratos fantasmas, faturas fictícias, prejuízos normalizados, pagamentos a funcionários inexistentes e nenhum responsável exemplar, o Estado não está apenas a perder dinheiro, está a perder autoridade. E quando o Estado perde autoridade, surgem economias paralelas, redes ilícitas, cumplicidades locais e interesses instalados. É assim que a violência encontra espaço, na desordem institucional e na impunidade. Quando o Executivo decide mudanças estruturais para o agravamento fiscal, sem a auscultação real aos empresários e agentes econômicos, cria-se insegurança jurídica e econômica. E isso contradiz o objetivo da estabilização e confiança que o próprio diálogo nacional inclusivo promete construir. Além disso, há evidência de movimentos governamental recente sobre alterações ou instruções do regime pautado. Minhas senhoras e meus senhores, a crise de pagamentos do Estado tem consequências humanas. Há relatos de instituições públicas, incluindo escolas e unidades sanitárias, sujeitas a cortes de água e eletricidade por dívidas. Isso, num hospital, não é apenas incidente administrativo, é risco direto para vidas. Quando faltam serviços básicos,